Devocional Intimidade está de volta e no quadro Café Intimidade de hoje estou conversando com o pastor César Prates. Você já conhece ele de vários times de futebol e você conhece também, você que já conhece, você está conhecendo um pouco mais do pastor, daquele menino, como o menino Davi, né? Que foi tirado lá do meio das malhadas e foi colocado como um rei para administrar toda uma terra. Continua contando um pouquinho pra gente mais de toda essa sua história. Com 21 anos, você já estava no Real Madrid. E daí pra frente, como é que foi? É umas coisas que se você planejar, você vê que você não chegaria a um plano ideal e como eu não estou supervalorizando, mas eu tenho que valorizar a história que Deus me deu. Então, com 21 anos no Real Madrid, já em seguida lugares que eu considero importante você lembrar que chegar até é fácil, manter-se, nós comentamos isso antes, até em off, mas manter-se é difícil. E Deus me deu essa oportunidade de 97 estar no Real Madrid, um clube que foi campeão da Champions League, campeão espanhol, vir como ainda para a experiência, que é a primeira vez que eu tinha saído, então experiência jogar no Vasco, campeão brasileiro pelo Vasco. 98, já vice da Copa do Brasil com o Botafogo, mas eu estou falando de lugares altos. 99, campeão brasileiro com o Corinthians. Aí você diz, cara, que legal, lugar alto. Então, manter-se, e aí eu digo, é só a mão de Deus. Deus me pega novamente e me leva para Portugal. Estivemos 3 anos e meio no Sport de Lisboa, em Portugal. Eu cheguei com uma canção no meu coração, que era da pastora Ludmila Ferber, chegou a minha vez, chegou a minha hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. E eu, no Corinthians, cantei essa canção, cantei lá para todas as emissoras, foi legal, o Corinthians foi campeão brasileiro, e eu fui a Portugal e cheguei com essa convicção. Chegou a vez, chegou a hora, é tempo de colheita, e era isso que eu estava vivendo na minha vida. Né? E eu cheguei, um repórter me disse assim, ouve lá, pá, estás a ver? Há 18 anos que essa equipe não conquista nada. E eu disse, então chegou a vez, chegou a hora, é tempo. E já foi um profeta conquistas. de Deus ali, né? Ai, que tremendo. E eu tenho no YouTube, tem essa, eles vieram fazer um documentário comigo e tem essa parte, o profeta. Ah, é? Que legal. O profeta. E então está lá já, porque a palavra fala, por causa de muitos serão abençoados. Exatamente. E eu de um homem bem coloquei, posicionado, ele pode mover o mundo inteiro, né? Por isso, mas por causa de nós vê que como foi Jesus, exatamente, bem posicionado, olha a transformação que ele está criando e está gerando, e eu espero que logo aceitem ele, porque verdade. você vai ver a transformação que ele vai fazer na sua vida. Até um detalhe que a gente falou, enquanto a gente estava conversando, o Dolás vai passar para a gente algumas fotos que a gente tem da época que o pastor jogava e tal aí, e algo que eu referenciei aqui é que o pastor tem um sorriso nos olhos, e o pastor me falou assim, quem tem Jesus tem que estar sorrindo o tempo todo, tem que estar alegre, tem que estar feliz, porque Jesus é tudo, Jesus é a base dessa felicidade, né? A gente já tem até algumas fotos aí do pastor ministrando, isso aí eu achei Portugal, muito legal, olha só que legal. Essa foi uma matéria que saiu lá, eu tenho uma das matérias que eu tenho guardado para que nunca saia do meu pensamento, do meu coração, aquilo ali. Grato lá, né? a Deus. Que tremendo, pastor, muito lindo. Então foi algo que Deus fez. Em 6 meses, o clube se tornou campeão português. Que tremendo. 3 anos e meio, foram 5 títulos, foram 2 títulos nacional português, mais 2 da Supertaça e 1 da Taça de Portugal. Então você vê que eu saí dali e fui para a Turquia, jogar no Galatasaray. Você vê a questão do se manter, que o Senhor te dá o equilíbrio. Exatamente. E nele você encontra uma vida saudável para construir o propósito de Deus. Para todas as coisas. Né? É para a família. E a gente tem uma foto linda da família aí. Olha só que família linda, hein? Poxa vida! Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Que maravilhoso, uma filha linda, um filho lindo, uma esposa mais linda ainda, né, pastor? Glória a Deus. Olha, para se manter nos lugares altos, a gente tem que ter estrutura e alicerces. Então eu olho para essa foto, eu vejo 17 anos que nós estamos aí casados, aí você vê ela sempre presente, abriu mão da medicina, abriu mão da sua profissão para ser uma esposa,
depois mãe. Né? Então isso aí você vê que uma mulher conselheira, uma mulher sábia edifica. Exatamente. E eu fui muito, e sou, e quero ser, porque é isso que eu quero que ela sempre seja essa mulher que me ajude. Me ajude a me fazer a entender que quando eu estou em uma performance que não é a que é da simplicidade, ela me puxa. Que tremendo, né? Esse aqui é o maravilhoso de um casamento em Deus. Eu estou meio que assim, como que eu vou fazer agora? Ela chega, que tal assim? Então você vê o complemento da mulher auxiliadora. E ela tem sido isso, 17 anos, e aí tem filha com 15, a Vitória. Davi com 13. E o nome não poderia ser outro, Davi, né? E a Vitória também, sabe por quê? Sabe por quê Davi e Vitória? Eu já sabia, porque Deus me deu um sonho. E eu tenho a foto, não sei se eu tenho no meu celular, mas eu tenho a foto num shopping em Porto Alegre. E Deus me deu esse sonho onde eu estava andando, no meio, a minha filha do meu lado esquerdo, meu filho do lado direito. E a menina maior que o menino. E eu ainda não era nem casado. Que tremendo. Então, a questão também de ir para a seleção brasileira, Deus também me deu um sonho. Eu estava vestindo uma camisa amarela. Aí, ir embora, sair do Internacional e ir embora para fora, para outro clube, eu não sabia, mas eu estava vestido desde o meião, calção, e a camiseta toda branca. Aí eu fiquei pensando, sonho? Aí você foi vendo. A minha filha é maior que o meu filho, então, primeiro, pela minha história, eu gostaria que fosse uma história de vitória. Então, o nome Vitória. O nome deles referencia tudo que você tem vivido então em Deus, né? Eu já tinha isso no meu coração, pastor. até mesmo o próprio nome, Vitória. Então, nós já tínhamos, e foi o que se cumpriu. Camisa amarela, fui convocado para a seleção. Camisa branca, daí eu fui ver, claro, saindo do Internacional, eu estava ainda lá, Real Madrid, todo branco. Que tremendo. Pastor. Então tem uns Deus foi sonhos construindo de Deus. essa história por causa desse coração grato. Deus foi construindo até que chegou o dia em que agora você já está 3 anos fora do esporte. 3 né? anos. A gente tem agora uns 5, 6 minutos para a gente tentar contar um pouquinho disso daí. Tá? Como é que foi essa saída? Como é que o Senhor falou com você e essa saída e hoje está exercendo só o ministério e não mais no esporte? 2010 foi o ponto em que eu tomei essa decisão e foi Abraão entregando Isaac. Choramos muito, eu e minha esposa. Eu cheguei em casa e falei para ela, vamos orar porque chegou um momento, um ponto em que uma linha divisória. As coisas têm que ser realmente e como Deus quer. Porque Ele deu início e foi quando eu falei para ela. E começamos a orar, nós dois ajoelhados, orando e um momento que foi o Espírito mesmo de Deus que direcionou a minha oração e eu coloquei, e Deus colocou assim, o Senhor deu início. O Senhor pode dar o fim agora, quando o Senhor quiser. Então, e ali nós desandamos mesmo. Balançou todas as estruturas. Porque foi muito forte, assim, palavras que saíram nos meus lábios em oração, mas que foi o Espírito que me ajudou. Sim. E aí você viu, 4 meses depois eu estava em casa. Que coisa, né, pastor? Estava em casa, então começou. E é importante também entender e obedecer, porque se você não obedece, não tem sucesso. Deus vai realizar algum tipo de situação para colocar você no centro da vontade dele, ponto final, não é? Não tem sucesso. Eu ainda quero, se for da vontade do Senhor, fazer algo como um livro e escrever a minha história, não é para aparecer. Eu tenho pregado que eu sou um referencial e não sou a referência que é Cristo. Então, e todo referencial, ele se torna um influenciador. Sim. Não é? E isso que é muito importante. É só. E a influência que eu quero é levar as pessoas a se renderem aos pés de Jesus. E hoje o pastor está no Ministério Templo da Fé, né? A gente tem até o endereço. Tem na Meia Praia, mas tem também em outras Tem outras Balneário cidades, Camboriú, né, tem Jaraguá, a igreja onde lá que eu pastoreio, tem Pato Branco, tem o pastor no Chuí. ministra na cidade de Jaraguá. Sim, eu estou todas as quintas e domingos. Então eu estou lá. Mas senão na terça-feira eu faço parte com o louvor, né? Esse ministério de louvor também, então eu faço em Balneário. E quando precisa, que o apóstolo pede, o apóstolo Márcio me pede, eu estou aí à disposição, sou servo. Que tremendo, servo. pastor. Eu servi ao mundo sendo submisso às autoridades, isso é muito importante. Ser submisso às autoridades. Quando eu aprendi a ser submisso à autoridade do homem,
eu aprendi a obedecer com muita facilidade à vontade e o poder e a autoridade de Deus. Que e se tremendo. você não todo obedecer, esse processo... não. Uhum. Toda a minha história que Deus levou lá fora, que eu estou colocando no futebol, hoje eu trago para dentro daquilo que eu vivo. Te forjou. Então o futebol eu estava dentro dele antes. Agora não, agora ele está fora da minha vida. Eu estou dentro do reino de Deus, que é ser como um ministro. Então eu aprendi, Deus foi me levando a aprender. Se eu não me submetesse à autoridade de um presidente, de um diretor, do treinador e do capitão, a gente acha que o capitão está com aquela faixa para quê? Ele é uma autoridade. Exatamente. Então eu vi que quando eu me submeti a isso tudo, ele me levou a ser autoridade também dentro. Eu fui capitão em algumas equipes e eu era sempre um dos líderes, mas eu tinha como exemplo submissão. Agora, com o reino de Deus e com a palavra, é a mesma coisa. E quem anda em submissão à autoridade anda em lugares altos. Sempre. Não é verdade? Porque Sempre vai andar Deus em quer lugares pegar os que não são, não os que são. Exato. Você tem uma autoridade sua que te diz o que deve fazer, você diz que não, tem que ser diferente. Então você não está se submetendo à autoridade dele, também não vai prosperar, não vai dar certo, porque a visão não é sua. Então eu tenho a visão, como o nosso apóstolo, a visão de cura, libertação, salvação de almas. É o que eu tenho, o que eu prego, é o que eu canto. Você caminha dentro desse legado. Dentro desse Exatamente. legado, e eu descobri que é o mesmo que Jesus tinha com os seus discípulos. Né? Então a gente vai nessa direção. Não sou religioso, eu sou um amante do meu amado Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu canto Ele, eu prego Ele, eu procuro viver Ele, procuro ser realmente a sua imagem. Né? Então você vê que se eu não me submetesse à autoridade de homens, como é que eu vou me submeter à autoridade de Deus, que é Espírito? Verdade. Sabe, pastor, foi muito tremendo esse nosso bate-papo e o tempo voa, né? Mas vamos já ficar aí meio que no ar para a gente voltar um dia, para a gente poder continuar conversando um pouquinho mais acerca disso, que eu sei que tem muita coisa para a gente conversar. Queria te agradecer muito, né? De poder ter estado aqui, ter deixado essa mensagem tão linda. E a gente vai terminar esse nosso quadro, esse nosso café, cantando um pouquinho. Vamos cantar? Então, pastor, pega o seu violão aí. O pastor vai estar ministrando essa canção tão linda e que referencia aquilo que Deus tem feito na vida dele. O endereço está na tela da igreja, se você quiser conhecer, né, pastor? Isso, na cidade de Jaraguá, qual é a rua, qual é o endereço lá? Eu posso deixar com... Ô, Paulo, me ajuda aí. Qual é o endereço lá, Paulo? Fala pra gente. Tá, mas ali, né, na igreja de Itapema, a gente já pode tem estar todas as encontrando. referências. E no Facebook também a gente encontra e pode estar encontrando lá. Estou em todas as referências. É isso? Então tá bom. Gente, nós vamos terminando o nosso Devocional Intimidade de hoje, tendo a certeza de que Deus está conosco e vamos adorando ao Senhor com essa canção. Amém? Ó, beijo no coração de vocês. Até amanhã. O que dá a um Deus que tem tudo, o que ofertar ao dono do ouro, o que dizer ao dono das palavras de vida eterna. Me entrego, me rendo a ti. Me entrego, me rendo a ti. A oferta sou eu, o sacrifício sou eu. Te dou a minha vida como oferta de amor. Não quero mais viver pra mim mesmo. Crucificado contigo estou.